Seja muito bem-vindo ao canal Voz do Espírito. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Deus conhece o peso que você tem carregado em silêncio e preparou este momento exato para trazer o alívio que a sua alma tanto precisa. Você já percebeu que às vezes uma coisa pequena acontece e você desmorona ou explode sem motivo? Isso é a alma gritando por socorro. A Bíblia diz em Provérbios: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas a verdade é que muitas vezes nós guardamos dores antigas em vez de guardar a vida. É por isso que precisamos daquilo que o apóstolo Paulo chamou de transformação pela renovação da mente. A oração que faremos agora é a ferramenta mais poderosa para quebrar esses velhos caminhos mentais de dor e abrir novas estradas de fé, guiada pelo Espírito Santo. Vamos orar. Pai amado, eu me coloco diante de Ti com humildade e sinceridade, reconhecendo que muitas vezes eu permiti que coisas negativas se acumulassem dentro de mim. Pensamentos tóxicos, palavras duras que ouvi, lembranças de feridas antigas, situações que ainda hoje me pesam. Tudo isso parece ter deixado um rastro de peso no meu interior. Eu não quero mais carregar esse fardo sozinho. Eu reconheço que, sem a Tua graça, eu não consigo organizar o caos dos meus pensamentos. Senhor, eu reconheço que muitas das energias negativas que sinto ao meu redor são reflexos de batalhas espirituais que eu não enxergo, mas que são reais. Reconheço também que muitas vezes os meus próprios pensamentos e atitudes abriram portas para o desânimo, para o medo, para a angústia e para a opressão. Eu não quero negar a responsabilidade que tenho diante de Ti. Eu Te peço perdão por cada vez que alimentei a murmuração, a reclamação constante, a comparação, a inveja, o ressentimento e a incredulidade. Perdoa-me, Senhor, por cada palavra que eu liberei sobre mim mesmo que não estava alinhada com a Tua verdade. Meu Deus, eu trago a Tua presença todas as vezes em que eu me declarei fracassado, indigno, incapaz e sem esperança. Eu renuncio agora a essas palavras que eu mesmo lancei, consciente ou inconscientemente, que alimentaram ambientes internos e externos de negatividade. Eu peço que o sangue de Jesus Cristo lave cada confissão distorcida que saiu da minha boca. Onde eu disse que não tinha mais jeito, eu quero aprender a dizer que em Ti sempre há um caminho. Onde eu afirmei que tudo estava perdido, eu quero crer que Tu és especialista em ressuscitar aquilo que parece sepultado. Senhor Jesus, eu Te apresento os lugares onde eu frequento, os ambientes da minha casa, do meu trabalho, da minha convivência diária. Se existe algum lugar onde a atmosfera esteja carregada, pesada, escura, por conta de brigas, discussões, injustiças, invejas, fofocas ou qualquer outro tipo de opressão, eu coloco agora cada ambiente nas Tuas mãos. Eu Te peço que a Tua presença visite cada cômodo, cada canto, cada espaço onde eu piso. Que aquilo que os meus olhos não enxergam, Tu coloques em ordem. Que toda a densidade espiritual contrária seja confrontada pela Tua paz, que excede todo o entendimento. Espírito Santo, eu Te peço que me ensines a discernir o que é meu, o que é do outro e o que é espiritual. Muitas vezes eu confundo cansaço com opressão, ou opressão com algo meramente emocional, e acabo perdido em meio a sensações que não sei nomear. Eu Te peço sensibilidade para entender quando um peso que me atinge vem de palavras alheias, de olhares de crítica, de inveja ou de julgamentos. Dá-me sabedoria para não absorver tudo como se fosse culpa minha. Ajuda-me a separar aquilo que eu preciso tratar em mim daquilo que eu preciso colocar sob a Tua proteção, sem carregar sobre os meus ombros. Pai, eu reconheço que há pessoas que se aproximam carregando suas próprias dores, feridas e sombras, e sem perceber, lançam sobre mim cargas que não são minhas. Eu não as julgo, não as condeno, mas eu Te peço que me ajudes a não ser um depósito das frustrações alheias. Eu não quero mais ser alguém que absorve e retém tudo, até ficar pesado ao ponto de quase não conseguir orar. Eu Te peço que coloque sobre mim uma proteção emocional e espiritual, para que eu possa amar sem ser sugado, ouvir sem ser destruído,
aconselhar sem ser drenado, além do limite que tu estabeleces para mim, Senhor. Se há nas minhas relações qualquer laço que intensifique energias negativas, seja por meio de manipulação, controle, abuso emocional, palavras constantes de desânimo e humilhação, eu coloco tudo diante de ti. Eu não quero viver preso a vínculos que me afastem de ti e da identidade que tu me deste. Dá-me coragem para estabelecer limites saudáveis, para dizer não quando for necessário, para sair de ambientes em que a minha alma é esmagada, sem, contudo, alimentar ódio ou desejo de vingança. Eu te peço equilíbrio, Senhor, para agir em amor e também em firmeza. Deus, eu trago à tua presença cada pensamento recorrente que me suga energia, que me esgota e me esvazia. Pensamentos de culpa constante, de autoacusação, de medo do futuro, de ansiedade com aquilo que ainda não aconteceu, de obsessão por coisas que eu não consigo controlar. Eu te entrego essas correntes mentais que me mantêm preso em ciclos de preocupação interminável. Eu te peço, entra nos meus pensamentos, Senhor, e ordena o que está em desordem. Que a tua verdade cale a voz das minhas inseguranças, que a tua promessa silencie o ruído da minha ansiedade. Senhor, eu também reconheço que em muitos momentos eu alimentei energias negativas por meio do que consumo. Conteúdos, conversas, músicas, vídeos e ambientes que reforçam medo, raiva, sensualidade descontrolada, violência, fofoca, sarcasmo e frieza. Eu te peço perdão por cada vez que eu escolhi alimentar a minha mente com aquilo que não te honra e que depois colhi inquietação, confusão e vazio. Dá-me discernimento para selecionar melhor o que entra pelos meus olhos e ouvidos, porque eu sei que isso modela meus pensamentos e, consequentemente, a atmosfera que me cerca. Pai, se houve qualquer curiosidade ou envolvimento, mesmo que leve com práticas espirituais estranhas à fé em Cristo, com rituais, consultas, simpatias, objetos ou palavras que não procedem de ti, eu te peço que quebres agora toda a influência disso sobre a minha vida. Eu renuncio em nome de Jesus a toda fonte de energia que não venha de ti. Eu não quero depender de amuletos, de objetos, de rituais esotéricos ou de fórmulas humanas para me sentir protegido. Eu declaro que a minha confiança está somente em ti, que a minha segurança está no teu nome, que a minha força vem do teu Espírito. Senhor Jesus, se alguma palavra de maldição foi lançada contra mim, contra a minha família, contra o meu trabalho, contra os meus projetos, eu peço que o teu sangue venha neutralizar e desfazer essas palavras. Se houve declarações de inveja, de ódio, de desejo de fracasso, se houve pragas, acusações injustas ou sentenças malignas contra a minha vida, eu oro para que tudo isso seja agora colocado sob o teu julgamento e que prevaleça a tua justiça. Que nenhuma palavra contrária à tua vontade tenha poder de estabelecer atmosfera negativa permanente sobre mim. Espírito Santo, eu te peço que visites as minhas memórias. Se existem lembranças de humilhações, perdas, rejeições e traumas que ficaram como portas abertas para tristeza profunda, desvalorização pessoal e medo constante, eu te apresento essas lembranças. Tu sabes o que eu vivi, o que eu ouvi, o que suportei em silêncio. Eu te peço que entres nessas cenas do meu passado, não para apagá-las, mas para ressignificá-las debaixo da tua luz. Que essas recordações não sejam mais fontes de energia pesada, mas pontos de encontro com a tua cura, com a tua consolação e com a tua verdade. Pai, às vezes eu sinto que carrego sobre os ombros pesos de muitas gerações, padrões que se repetem na família, ciclos de brigas, de divisões, de miséria emocional, de vícios, de fracassos e de doenças que parecem se prolongar. Eu não quero viver aprisionado à ideia de que estou condenado a repetir tudo isso. Eu creio que em Cristo eu posso inaugurar uma nova história. Eu oro para que toda carga negativa que vem de padrões antigos seja quebrada em mim. Que a tua bênção interrompa fluxos de destruição e inaugure fluxos de paz, de equilíbrio, de sabedoria e de vida abundante. Senhor, eu te peço também libertação dos pensamentos de autossabotagem. Muitas vezes eu mesmo roubo de mim o que tu estás tentando me entregar.
Eu desisto antes de tentar. Eu diminuo o valor que tu me deste. Eu me convenço de que não sou digno de coisas boas. E com isso acabo atraindo um clima de derrota permanente ao meu redor. Eu te peço que exponhas essas mentiras com a luz da tua palavra, para que eu aprenda a pensar de mim mesmo conforme tu pensas, não em orgulho, mas em identidade restaurada. Que eu pare de contribuir para o ambiente de negatividade que me cerca. Meu Deus, há momentos em que eu percebo claramente que, após certas conversas, lugares ou encontros, eu volto mais pesado, irritado, cansado na alma. Eu te peço que me mostres o que está por trás dessas situações. Se há influências espirituais agindo para roubar a minha paz, que sejam desmascaradas. Se há pessoas que, por má intenção ou por estarem envolvidas em coisas contrárias a ti, servem de canal para lançar esse peso sobre mim, mostra-me como me posicionar. Eu não quero guerrear contra pessoas, mas eu desejo, em teu nome, resistir a tudo que é contrário à tua vontade, Senhor. Eu não quero apenas pedir que tu tires as energias negativas que me cercam. Eu quero aprender a cooperar contigo para cultivar ambientes saudáveis. Ajuda-me a mudar a forma como eu falo diariamente. Que as minhas palavras sejam mais conscientes, que eu deixe de lado o hábito de reclamar de tudo e passe a enxergar motivos para agradecer. Que, ao invés de amplificar problemas, eu aprenda a declarar fé, esperança e confiança, sem negar a realidade, mas escolhendo olhar também para o que tu estás fazendo no meio dela. Que as minhas palavras deixem de ser fonte de peso e se tornem fonte de edificação. Pai amado, eu te peço que tu toques nos meus hábitos. Se eu estou alimentando a negatividade com rotina desorganizada, noites mal dormidas, falta de cuidado com o meu corpo, excesso de preocupações não colocadas diante de ti, ajuda-me a reorganizar a vida com sabedoria. Ensina-me a honrar o tempo de descanso, a criar espaços de silêncio contigo, a desligar ruídos que me sobrecarregam. Mostra-me que parte do ambiente pesado que sinto é consequência de não ouvir os limites que o próprio corpo e a alma tentam me mostrar. Dá-me humildade para ajustar o que é prático, enquanto confio em ti para o que é espiritual. Jesus, eu te peço que venhas agora sobre a minha mente como um óleo suave. Que cada pensamento acelerado, cada imaginação de desastre, cada imagem de derrota que invade meu interior, seja confrontado pela tua paz. Que a tua voz seja mais alta do que as vozes internas que me acusam, do que as vozes externas que me criticam e do que as vozes espirituais que tentam me oprimir. Eu te peço que silencies a confusão e faças prevalecer clareza. Que, em nome de Jesus, toda nuvem mental de desorientação, esquecimento, distração exagerada e caos seja dissipada pela tua presença. Espírito Santo, sopra sobre o meu interior agora. Onde há cansaço extremo, renova. Onde há frieza espiritual, acende o fogo. Onde há apatia, traz sensibilidade. Onde há irritação constante, derrama mansidão. Onde há medo, derrama confiança. Eu não posso produzir isso sozinho, mas eu posso me abrir para que tu realizes essa obra em mim, que o teu sopro remova a poeira que se acumulou sobre a minha fé, e que eu volte a crer com frescor, com simplicidade, com pureza de coração, sabendo que tu ainda fazes novas todas as coisas. Senhor, eu também oro pelos meus relacionamentos. Que as conversas sejam purificadas, que as intenções sejam alinhadas, que as feridas sejam tratadas. Se existem vínculos que estão completamente contaminados por ciúmes, competição, ressentimento e manipulação, mostra-me como caminhar. Se é necessário restaurar, dá-me coragem para pedir perdão e para oferecer perdão. Se é necessário se afastar, dá-me discernimento e paz ao tomar essa decisão. Eu não quero perpetuar ambientes tóxicos pela minha covardia ou pelo meu medo de desagradar. Guia-me na verdade e no amor. Pai querido, eu peço que a tua luz entre nos lugares da minha casa que já se acostumaram com discussões, gritos e acusações. Se a minha casa se tornou um lugar de tensão constante, eu clamo por transformação. Toca na forma como conversamos à mesa, na maneira como resolvemos conflitos, no tom de voz que usamos uns com os outros.
Que cada cômodo seja marcado pela tua paz. Que as energias negativas que surgem de palavras duras sejam substituídas pela presença tangível do teu espírito, que traz reconciliação, respeito, escuta e empatia. Senhor, nos momentos em que eu sentir novamente um peso repentino, uma angústia sem explicação, um clima carregado ao entrar em algum lugar, ajuda-me a lembrar que eu não estou desarmado. Eu não preciso me desesperar nem me entregar ao medo. Ensina-me a, em silêncio, dentro do meu coração, chamar pelo teu nome, pedir pela tua proteção, reivindicar a tua presença naquele ambiente. Que eu aprenda a orar com simplicidade, ali mesmo, pedindo que a tua paz se estabeleça e que tudo que não combina com a tua luz seja confrontado pela tua autoridade. Deus, eu te peço também a libertação dos pensamentos de morte, de desistência, de fuga. Se em algum momento, por causa do peso que sinto, eu cheguei a pensar que seria melhor desaparecer, sumir, deixar tudo para trás, eu te entrego essas ideias. Eu não quero deixá-las escondidas, eu as trago à tua luz. Toca na raiz desse desespero, Senhor. Mostra-me que a minha vida tem valor, que eu não sou um erro, que tu tens um propósito para mim. Coloca à minha volta pessoas que me ajudem a enxergar isso e dá-me coragem para pedir ajuda quando eu não der conta sozinho. Senhor, eu também oro por discernimento para buscar ajuda humana quando necessário. Se o peso que sinto tem dimensões emocionais, psicológicas ou físicas que precisam de acompanhamento profissional, que eu não confunda fé com negação da realidade, dá-me equilíbrio para confiar em ti. E, ao mesmo tempo, utilizar os recursos que tu mesmo colocaste à disposição por meio de pessoas preparadas. Que, nesse processo, eu seja protegido de conselhos confusos, de diagnósticos precipitados e de soluções rápidas que não tratam a raiz. Pai amado, eu te peço que tu me ensines a cultivar gratidão como antídoto diário contra a negatividade. Que eu aprenda a notar os pequenos sinais de cuidado que tu tens comigo. Que ao acordar, eu reconheça o presente da vida, da oportunidade de recomeçar, de aprender, de amadurecer. Que ao longo do dia, eu consiga perceber detalhes que mostrem que tu estás comigo. Uma palavra de carinho, um livramento que eu nem esperava, uma porta que se abre, uma força que surge quando eu achava que não teria mais como continuar. Que a gratidão purifique a atmosfera da minha alma. Jesus, ensina-me também a não dramatizar tudo o que acontece. Muitas vezes eu intensifico situações, aumento o peso de eventos que poderiam ser resolvidos com diálogo e paciência. Eu crio tempestades dentro de mim e, com isso, alimento ainda mais o clima de tensão. Eu te peço que me dês maturidade emocional para reagir com mais equilíbrio. Que eu aprenda a respirar, a pausar, a te buscar antes de responder. Que eu não seja mais uma fonte de energia pesada para mim mesmo e para os outros, mas alguém que leva calma, mesmo diante de conflitos reais. Senhor, eu coloco diante de ti também o ambiente espiritual da minha cidade, do meu bairro, do lugar onde eu transito todos os dias. Se há muita violência, muita injustiça, muita corrupção, muita miséria emocional e material, inevitavelmente isso cria uma atmosfera pesada. Eu não quero viver alienado disso, mas também não quero sucumbir a esse peso. Ensina-me a interceder sem me sobrecarregar, a clamar pela tua justiça sem cair no ódio, a lutar pela verdade sem perder a mansidão. Que eu seja canal da tua paz no lugar onde tu me colocaste. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu rejeito agora toda influência espiritual que queira se alimentar das minhas fraquezas, intensificar os meus medos e amplificar as minhas dores. Eu peço que toda presença maligna que tenha se aproximado de mim para me confundir, me acusar, me intimidar ou roubar a minha alegria, seja completamente desautorizada. Não porque eu tenha força em mim mesmo, mas porque eu confio na vitória de Cristo. Eu me escondo atrás da cruz e peço que o Senhor estabeleça sobre mim um círculo de proteção que impeça qualquer ação contrária à tua vontade. Espírito Santo, eu te peço que marques o meu coração com a consciência da tua presença.
Que eu não viva mais como alguém abandonado em meio a forças que não controla, mas como alguém que caminha com um Deus que vê, que ouve e que age. Que ao sentir o peso de energias negativas em qualquer situação, eu me lembre imediatamente de olhar para Ti e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Assume o controle desse ambiente. Governa os meus pensamentos. Guarda o meu coração. Que essa resposta se torne um reflexo, uma postura constante, e não apenas uma reação esporádica. Senhor, eu Te entrego agora, de forma deliberada, todas as áreas da minha vida em que ainda tento controlar tudo na força do meu braço. Quanto mais eu tento controlar, mais ansiedade e peso eu sinto. Eu Te entrego pessoas, situações, prazos, contas, decisões, medos em relação ao futuro. Eu coloco diante de Ti o que eu não entendo, o que eu não vejo solução, o que me causa aperto no peito. Eu confesso que não sou o senhor da minha própria história e que, sem a Tua direção, eu me perco facilmente. Eu Te peço, governa sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus planos. Meu Deus, eu quero Te pedir que substituas as energias negativas por um ambiente de fé viva. Que, em vez de peso, haja leveza espiritual. Em vez de confusão, clareza. Em vez de opressão, liberdade. Em vez de medo, confiança. Em vez de desespero, esperança. Que essas trocas aconteçam não apenas como emoções passageiras, mas como frutos de uma transformação profunda que Tu realizas em mim. Ajusta o que precisa ser ajustado, remove o que precisa ser removido, fortalece o que precisa ser fortalecido, podando o que não produz vida. Senhor, eu Te peço também sensibilidade para perceber quando eu estiver voltando a velhos padrões. Que eu tenha consciência quando a reclamação começar a dominar outra vez, quando a comparação estiver me roubando a alegria, quando a ansiedade estiver tomando proporções maiores do que a realidade. Que eu não normalize esses estados, mas que logo Te busque, reconhecendo que aí está um sinal de alerta. Ajuda-me a desenvolver disciplina espiritual, emocional e mental, aprendendo a me posicionar de forma diferente diante das mesmas situações. Pai amado, eu clamo para que, dia após dia, o ambiente interno do meu coração seja mais forte do que qualquer ambiente externo carregado. Que mesmo quando eu estiver em lugares pesados, eu seja sustentado pelo que Tu estás construindo dentro de mim. Um espírito firme, uma fé arraigada, uma mente renovada, um coração guardado pela Tua paz. Que as trevas ao meu redor não tenham licença para apagar a luz que Tu acendeste em mim. Que, ao contrário, a Tua luz dentro de mim seja tão real que ilumine também o que está ao meu redor. Senhor, eu Te agradeço porque eu sei que não clamo em vão. Tu conheces as forças que me cercam, as batalhas que eu enfrento, as opressões que eu não consigo nem explicar. Tu também conheces os erros que eu cometi, as escolhas que intensificaram esse peso, e mesmo assim Tu me acolhes quando eu me volto para Ti. Obrigado porque, em vez de me condenar, Tu me convidas a ser transformado. Obrigado porque, em vez de me deixar preso à negatividade, Tu me ofereces um caminho de libertação, passo a passo, dia após dia. Eu Te peço, Senhor, que essa oração não seja apenas um momento isolado, mas o início de um processo de mudança real. Que a partir de hoje, eu perceba sinais concretos de alívio, de clareza, de restauração nos ambientes em que vivo. Que eu veja a minha casa mais leve, as minhas relações mais saudáveis, a minha mente mais organizada, o meu espírito mais sensível à Tua voz. E quando o peso tentar voltar, que eu me lembre deste clamor, me lembre da Tua palavra e escolha voltar a Ti, vez após vez, até que a Tua paz seja o clima permanente do meu interior. Quando eu lembro que está escrito que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Eu entendo, meu Deus, que a verdadeira libertação não é apenas a ausência de peso ao meu redor, mas a cura profunda do que eu carrego por dentro. Se o Teu Espírito habita em mim, então áreas presas em culpas antigas, lembranças dolorosas, crenças distorcidas e feridas emocionais não precisam continuar me controlando. Por isso, eu me volto a Ti agora, não apenas pedindo alívio, mas clamando por restauração interior verdadeira. Pai amado, eu reconheço que muitas das batalhas que enfrento do lado de fora ganham força
por causa das marcas que ainda guardo por dentro, decisões erradas que tomei, situações em que fui ferido, palavras que me disseram na infância, na juventude, na vida adulta. Tudo isso formou uma espécie de mapa interno que muitas vezes me leva a reagir de forma desproporcional. Senhor, eu admito, nem sempre eu entendo por que sinto tanto medo, tanta insegurança, tanta necessidade de aprovação. Por isso eu coloco o meu mundo interior diante de Ti, pedindo que o Teu olhar percorra cada canto. Senhor Jesus, eu trago à Tua presença as culpas que me acompanham como sombras silenciosas, coisas que eu já Te pedi perdão, mas que, de vez em quando, voltam à minha mente, como se eu ainda estivesse preso ao passado. Lembranças de escolhas que feriram pessoas, caminhos que me afastaram de Ti, palavras que eu disse sem pensar, atitudes impulsivas que trouxeram consequências. Eu Te peço que me ajudes a diferenciar a Tua voz, que corrige com amor, da voz da acusação, que pesa sem esperança. Eu não quero mais viver alimentando um tribunal interno que nunca declara absolvição. Espírito Santo, visita o lugar das minhas memórias. Entra nos momentos em que eu fui rejeitado, subestimado, comparado, ridicularizado. Momentos na escola, na família, em relacionamentos, em ambientes religiosos, nas amizades. Tu sabes quantas vezes eu ouvi que eu não era suficiente, que não dava para confiar, que eu sempre estragava tudo. Essas frases se tornaram muitas vezes como rótulos colados em mim. Hoje eu Te peço, retira esses rótulos que não vieram de Ti, que a Tua verdade substitua as palavras que me marcaram negativamente, para que eu não continue vivendo a partir dessas feridas. Pai, eu também Te apresento as vezes em que eu mesmo me tratei com dureza. Quantas vezes eu olhei para mim com desprezo, dizendo por dentro que eu era um fracasso, que eu era um peso, que eu nunca seria capaz de fazer nada direito. Tantas vezes eu repeti sobre mim frases que nenhum inimigo precisaria dizer, porque eu mesmo as sustentava. Eu Te peço perdão por ter desrespeitado a obra das Tuas mãos em mim. Ajuda-me a olhar para a minha própria história com misericórdia, não para justificar erros, mas para reconhecer que eu também sou alvo da Tua paciência e do Teu amor. Meu Deus, eu sei que algumas atitudes que tenho hoje nascem de medos antigos. Medo de ser abandonado, medo de ser traído, medo de não ser escolhido, medo de não ser amado, medo de não ser capaz. E por causa desses medos eu reprimo emoções, me fecho em silêncio, ou ao contrário, me torno explosivo tentando me proteger. Eu Te peço que desmascares esses medos. Mostra-me de onde eles nasceram. Mostra-me como eles continuam influenciando minhas reações. Eu não quero ser guiado por eles. Quero ser guiado pela Tua voz. Ensina-me a descansar na verdade de que Tu permaneces comigo. Senhor, eu Te entrego os traumas que eu nem gosto de lembrar. Situações em que fui exposto, humilhado, mal compreendido, injustiçado. Momentos em que me senti sozinho em meio a dores profundas, sem saber com quem falar, com medo de não ser acreditado. Eu Te apresento também as vezes em que eu ouvi frases como: engole o choro, para de frescura, isso não é nada. E por causa disso, aprendi a desacreditar da minha própria dor. Hoje eu Te peço, cura o lugar em que eu aprendi a anular aquilo que senti. Que a Tua voz valide a minha dor, mas não para me aprisionar nela, e sim para me conduzir à cura. Espírito Santo, eu clamo por restauração nas minhas emoções. Onde eu me tornei frio para não sofrer, aquece. Onde eu me tornei dependente da aprovação dos outros, fortalece minha identidade em Ti. Onde eu me tornei ciumento, possessivo, controlador, porque tinha medo de perder pessoas, ensina-me a amar com liberdade. Onde eu me tornei distante e indiferente por medo de me apegar, traz equilíbrio. Eu não quero viver entre os extremos de me entregar totalmente sem limites e de me isolar em autoproteção total. Ensina-me a amar com sabedoria, com maturidade, com segurança em Ti, Senhor. Eu reconheço que, em algumas áreas, eu ainda ajo como se fosse aquela criança ferida, aquele adolescente confuso, aquele adulto sobrecarregado. Reajo de forma exagerada, fico na defensiva, interpreto tudo como crítica, me sinto constantemente ameaçado.
Eu te peço que me ajudes a amadurecer por dentro. Não quero apenas envelhecer no tempo. Quero crescer no entendimento, ganhar estrutura emocional, aprender a reagir sem ser guiado por feridas antigas. Toma o meu passado, Senhor, e usa-o não como prisão, mas como matéria-prima para a formação de um caráter firme em Ti. Pai, eu também te apresento as promessas que eu mesmo quebrei, compromissos que fiz e não cumpri, metas que abandonei, planos que deixei pela metade. Sei que muitas vezes isso alimentou um sentimento de incapacidade dentro de mim, como se eu fosse alguém que sempre começa e nunca termina. Eu te peço que cures esse lugar da minha história em que me acostumei com a ideia de desistir. Dá-me disciplina renovada, constância, senso de responsabilidade. Ajuda-me a experimentar pequenas vitórias, para que a minha percepção sobre mim seja alinhada com aquilo que Tu podes fazer na minha fraqueza. Senhor Jesus, eu trago à Tua presença os relacionamentos que me deixaram marcas. Amizades rompidas sem explicação, traições inesperadas, confidências reveladas, relações abusivas, vínculos que sugaram a minha energia emocional e me deixaram em pedaços. Eu te peço que onde houver mágoa, Tu plantes perdão. Não um perdão superficial, pronunciado apenas com os lábios, mas um caminho real de libertação interior. Eu reconheço que, enquanto guardo rancor, continuo preso àquela história. Ajuda-me a abrir mão da posição de juiz, para que Tu sejas o justo juiz. Ensina-me a entregar à Tua justiça o que está além das minhas mãos. Espírito Santo, se há necessidade de eu dar um passo concreto em direção à reconciliação com alguém, mostra-me o momento certo, as palavras certas, a postura certa. Se há situações em que o melhor é manter distância para preservar a saúde emocional e espiritual, também me orienta. Eu não quero tomar decisões movido por impulsos de raiva, nem por medo de ficar sozinho. Quero agir guiado pelo Teu conselho. Dá-me a coragem de pedir perdão quando eu estiver errado, e a humildade de aceitar que o outro talvez não reaja da forma que eu gostaria, ainda assim descansando em Ti. Pai, eu também te peço cura para o meu modo de falar comigo mesmo. Tantas vezes, ao errar, eu digo coisas como: só podia ser você, você estraga tudo, você é um peso. Essas frases vão minando a autoestima que Tu desejas restaurar em mim. Eu te peço que substituas esse diálogo interno destrutivo por um diálogo alinhado com Tua palavra, que eu aprenda a me corrigir sem me destruir, a reconhecer falhas sem me anular, a assumir responsabilidade sem me condenar, como se não houvesse mais possibilidade de mudança. Ensina-me a tratar a mim mesmo com respeito e verdade. Senhor, eu te apresento também o medo de ser vulnerável. Quantas vezes eu escondo o que sinto, porque tenho medo de ser julgado, mal interpretado, considerado fraco. Eu mantenho um rosto firme por fora, enquanto por dentro estou desmoronando. Eu te peço que me ajudes a encontrar pessoas seguras com quem eu possa abrir o coração. Pessoas que não usem minhas fraquezas contra mim, que não espalhem o que eu confio, mas que caminhem comigo em oração, em conselho e em cuidado. E enquanto Tu preparas essas relações, ajuda-me a começar praticando essa vulnerabilidade diante de Ti, sem máscaras. Meu Deus, eu clamo pela cura das comparações. Tantas vezes eu me sinto inferior ao olhar a vida dos outros, e isso alimenta tristeza, vergonha, sensação de fracasso. Outras vezes, eu tento me sentir melhor diminuindo o outro em pensamentos, o que também revela imaturidade. Eu te peço que libertes o meu coração dessa prisão. Cada pessoa tem sua história, seus processos, seus bastidores que eu não conheço. Ensina-me a focar naquilo que Tu estás fazendo em mim, ao invés de gastar energia competindo, invejando ou me humilhando internamente. Que eu aprenda a celebrar o que Tu fazes na vida dos outros, sem diminuir o que Tu fazes na minha. Espírito Santo, visita o lugar da minha autoestima, onde ela foi construída em cima de elogios superficiais, de aparência externa, de conquistas momentâneas. Desmonta essas bases frágeis, onde ela foi destruída por críticas injustas, por humilhações, por comparações cruéis. Reconstrói com fundamentos sólidos. Mostra-me que o meu valor não está apenas no que faço, no que possuo, no que entrego,
mas no fato de ser conhecido por Ti, amado por Ti, alcançado por Tua graça. Que essa consciência não seja apenas teoria, mas se torne experiência real, transformando a forma como eu me vejo e como me posiciono, Senhor. Eu Te entrego também as vezes em que eu usei máscaras para ser aceito. Adaptei minha fala, minhas opiniões, minha postura, apenas para caber em ambientes, mesmo quando isso feriu o que eu acreditava ser o correto. Hoje eu Te peço que me ajudes a viver de forma mais íntegra, alinhado com aquilo que Tu colocaste em meu coração, que eu não precise me deformar para merecer lugar à mesa de ninguém. Que se para ser aceito em algum lugar, eu precisar negar o que Tu tens feito em mim, fique claro que esse lugar não é o melhor ambiente para a minha alma. Pai amado, toca também nas frustrações que acumulei com o tempo, planos que não deram certo, portas que se fecharam, sonhos que pareciam promissores e que se dissolveram. Em muitos desses momentos eu me perguntei se Tu tinhas me abandonado, se eu tinha ouvido errado, se eu não era digno de coisas boas. Hoje eu Te peço que Tu visites essas áreas de frustração. Se houve decisões minhas que me desviaram daquilo que Tu tinhas, mostra-me para que eu aprenda. Se houve livramentos que eu não entendi, ilumina para que eu enxergue com outra perspectiva. Transforma essas frustrações em sabedoria e não em amargura. Senhor Jesus, eu também trago a Ti os medos relacionados ao futuro. Medo de repetir histórias ruins. Medo de nunca ser curado completamente. Medo de não conseguir construir relacionamentos saudáveis. Medo de falhar de novo nos mesmos pontos. Eu coloco esses medos diante de Ti e declaro que eles não terão mais o direito de guiar as minhas escolhas. Em vez de viver paralisado pela possibilidade de dar errado, eu quero aprender a caminhar confiante, sabendo que, mesmo quando algo foge ao meu controle, nada foge ao Teu. Ensina-me a dar passos de fé sem ignorar a responsabilidade, mas sem permitir que o medo seja o meu conselheiro. Espírito Santo, entra também na forma como eu lido com as minhas emoções no dia a dia. Se eu tenho o costume de engolir tudo, guardar tudo, acumulando até explodir, quebra esse ciclo. Se ao contrário eu descarrego sem filtro sobre quem está perto, ferindo quem não tem culpa da minha dor, corrige-me com amor. Ensina-me a praticar conversas honestas, a pedir ajuda quando a carga estiver pesada, a colocar limites saudáveis sem me sentir egoísta por cuidar de mim. Mostra-me que cuidar do meu interior não é egoísmo, é responsabilidade com aquilo que Tu me confiaste. Pai, eu Te peço que cures também o lugar em que eu aprendi a minimizar minhas conquistas. Quantas vezes, quando algo dá certo, eu logo penso que foi sorte, que qualquer um faria melhor, que não é grande coisa, e assim eu vou apagando os sinais de avanço que Tu me dás, e sustento a ideia de que nada muda. Hoje eu Te peço que me ensines a reconhecer, com humildade e gratidão, os passos que já dei, que eu veja onde eu já sou diferente, onde eu já amadureci, onde Tu já me transformaste, não para alimentar orgulho, mas para calar a voz da desesperança que diz que tudo é sempre igual. Senhor, eu coloco diante de Ti a imagem que eu construí de mim mesmo olhando pelas lentes da dor. Talvez eu tenha me definido como sempre problemático, sempre sensível demais, sempre complicado, porque muitas vezes me fizeram sentir assim. Hoje eu Te peço que substituas essas definições por aquilo que Tu vês em mim. Eu não quero negar minhas fragilidades, mas também não quero ser reduzido a elas. Se Tu podes transformar um coração endurecido em um coração sensível, Tu também podes transformar um coração ferido em um coração curado, que abençoa outros. Meu Deus, eu peço que cures o modo como eu enxergo a disciplina. Muitas vezes eu associei disciplina a castigo, a repressão, porque talvez tenha sido criado em ambientes em que o erro era punido sem diálogo, sem acolhimento. Por isso, quando percebo que preciso me organizar, estabelecer limites, mudar hábitos, sinto uma resistência interna. Ajuda-me a enxergar disciplina como cuidado, como estrutura que protege, como algo que me aproxima da saúde e não como punição. Que a Tua correção seja recebida por mim como expressão de amor,
não como repetição de experiências humanas duras. Senhor, eu também te entrego as palavras que eu nunca ouvi e que fizeram falta. Eu me orgulho de você. Você fez o seu melhor. Você é importante. Você é amado. Hoje eu te peço que tu preenchas essas lacunas com a tua voz, que ao meditar em tua presença eu consiga ouvir, ainda que no silêncio, o teu testemunho interno confirmando que eu sou teu, que tu te importas comigo, que tu tens prazer em me ver crescer, mesmo tropeçando às vezes. Que essa certeza cure o vazio deixado por palavras que nunca vieram, ou que vieram tarde demais. Espírito Santo, se existem lembranças tão profundas que eu nem sei por onde começar a falar delas, eu te peço que tu cries caminhos, talvez por meio de conversas, de leituras, de orações, de momentos em que, sem eu perceber, lágrimas começam a cair, que eu não fuja mais desses processos. Ajuda-me a permitir que tu toques onde dói, sabendo que não és um Deus que expõe para humilhar, mas que revela para curar. Que, em cada lembrança difícil que vier à tona, eu possa, pouco a pouco, experimentar consolo, ao invés de só reviver o sofrimento. Pai amado, eu te peço também sabedoria para discernir quando preciso procurar ajuda especializada. Se a minha mente está sobrecarregada além do que consigo nomear, se as emoções estão confusas, se a dor parece maior do que a minha capacidade de lidar sozinho, que eu não tenha vergonha de buscar apoio de profissionais preparados, que eu não espiritualize aquilo que também precisa de cuidado emocional e psicológico, mas que eu integre esses cuidados sob a tua direção. Guarda-me de conselhos distorcidos e coloca pessoas alinhadas com valores saudáveis no meu caminho. Senhor Jesus, eu clamo para que cada área do meu interior que foi marcada por abandono seja visitada pela certeza da tua presença constante. Onde eu me senti sozinho, esquecido, excluído, rejeitado, mostra-me que tu estavas lá, ainda que eu não percebesse. Revela-me que, mesmo quando pessoas foram embora, tu permaneceste, que essa consciência não apague a dor, mas a envolva em esperança, para que eu não viva mais tentando provar meu valor a todo custo, com medo de perder qualquer vínculo. Ensina-me a descansar na segurança de ser amado por ti de forma incondicional. Senhor, eu também te apresento a minha capacidade de sentir alegria. Se em algum momento, por me decepcionar muitas vezes, eu comecei a desconfiar de momentos de felicidade, achando que sempre vem algo ruim depois, cura esse padrão. Que eu não viva com o coração preparado apenas para o pior, incapaz de desfrutar pequenos sinais de graça no dia a dia. Ensina-me a sorrir sem culpa, a agradecer sem medo de perder, a celebrar sem esperar um desastre em seguida. Que a alegria não seja um visitante estranho, mas um fruto que nasce da tua presença em mim. Pai, eu clamo para que pouco a pouco o meu interior seja reconfigurado pela tua verdade. Que pensamentos, emoções, memórias e crenças sejam alinhados com o teu coração. Não te peço uma mudança superficial que dure apenas alguns dias, mas uma transformação progressiva, ainda que lenta, porém real. Que daqui a um tempo, eu consiga olhar para trás e perceber: eu já não reajo como antes, já não penso como antes, já não me vejo como antes, porque tu estiveste comigo em cada etapa do processo. Meu Deus, ao terminar este clamor, eu não finjo que tudo está resolvido, mas eu entrego a ti as chaves do meu interior. Eu te dou liberdade para mexer onde eu não mexeria, para chamar atenção para áreas que eu preferiria ignorar. Eu te peço coragem para continuar orando, buscando, ajustando, pedindo ajuda quando necessário. E acima de tudo, eu te agradeço, porque sei que não caminho sozinho. Obrigado porque tu não desistes de mim, não me defines pelos meus erros, não me reduzes às minhas dores, mas me chamas pelo nome e me conduzes à cura. Senhor Jesus, eu coloco diante de ti cada emoção, cada lembrança, cada crença, cada marca visível e invisível, e declaro, pela fé, que o teu amor é mais forte do que qualquer ferida. Eu recebo, em teu nome, início de um tempo de cura interior, em que as raízes da minha dor sejam tocadas pela tua mão, e a minha história seja, dia após dia, reescrita à luz da tua graça. Amém.